Para além de contar histórias, é necessário refletir sobre quem as vive. A forma como enxergamos o mundo também passa por quem narra ele. No jornalismo, a presença de profissionais negros ainda é bem pequena. E isso molda o que vemos, ouvimos e entendemos como verdade. Para hoje, cabe a pergunta: quantas histórias deixamos de contar quando as vozes nas redações jornalísticas não são diversas? De jornalistas negros nas redações revelam silêncios, revelam caminhos que precisam ser visitados, e é isso que a gente vai fazer hoje. O Fala Mercado se propõe a refletir sobre o tema. E para isso a gente tem aqui conosco no estúdio Liliane Pereira, apresentadora da TV Record Guaíba, e o Wagner Machado, que é jornalista na comunicação da URGS. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, vamos bater um papo. Hoje, mais do que nunca, vocês estão estreando aqui no Fala Mercado. Então, eu vou contar para vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. E mais do que nunca, é óbvio, vai ser tudo com vocês. Bora? Bora. Bora lá. Todo mundo preparado, com certeza. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir que vocês contassem de forma breve como é que vocês caíram no jornalismo, como é que veio isso. Vou começar pelas mulheres, com certeza. Então, conta um pouco, Lili, depois o Wagner vai falar também, sobre como é que chegou esse interesse, como é que foi a tua trajetória para chegar até aqui. Eu sempre gostei muito de comunicação, sempre gostei muito de falar, e aí eu costumo brincar que eu achei uma maneira de monetizar a minha tagarelice. Ai, adoro! Né? Precisava ganhar alguma coisa com isso. Perfeito, eu vou começar a usar essa. Usa que combina, me a gente fala bastante, então... Monetizar a minha tagarelice. Né? A pessoa fala muito, então tem que ganhar pra isso. Perfeito. Aí hoje isso acontece. Mas foi uma construção também no início, como eu sempre gostei muito de ler e de escrever, eu achava que eu poderia fazer letras. Cheguei a fazer até metade, sempre gostei muito das leituras obrigatórias, enfim, li muitos livros e aí fui me identificando e achando que a questão da comunicação era bem próxima de mim. E aí, antes disso, eu fui para publicidade, fiz o curso de publicidade e aí eu fui entrando nesse meio até entender que o que eu realmente queria era a comunicação voltada para o jornalismo. Aí fiz a faculdade de jornalismo. Mas chegou a concluir publicidade? Sim, eu fiz o técnico em publicidade e aí depois fiz o curso de jornalismo, cheguei a trabalhar em agência e tudo, até ir de fato para o jornalismo mesmo. Que legal. Bom, comunicação estava te rondando. Tava. Essa era a certeza. Essa era a certeza. E para ti, Wagner? Eu estou escutando a história da Liliane, que eu não conhecia, é muito parecida com a minha. Eu também fiz técnico em publicidade no Irmão Pedro. Quando é que tu fez? No Irmão Pedro. Olha só. E fiz letras também. Que maravilha. Coincidência da vida, mas eu não consigo rememorar assim, por que eu escolhi o jornalismo em si. Na minha adolescência, na minha infância, não tem esse retrospecto, não tem alguém da família que tenha feito. Eu queria me comunicar também e achava que eu tinha qualificação para isso. Mas eu tinha uma prima, uma vizinha minha, Aline Custódio, que era jornalista no Diário Gaúcho. E ela era um canto, assim, ela fazia reportagens grandiosas e aquilo ali me despertou. E aí eu fiz Enem, passei pelo ProUni na PUC, né? Fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado aqui na PUC e fiz o técnico de publicidade antes, mas não trabalhei em agência, só que eu vi que era meu chão. E com as possibilidades que a educação, que as ações afirmativas me deram, eu encontrei na comunicação. Não sei o que faria se não fosse jornalismo novamente, não. Talvez não fosse jornalismo, mas não sei o que faria porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é o que me atrai. Então, a minha trajetória toda é premiada por oportunidades, anseios, desejos e conquistas. Então, vamos começar falando agora do nosso tema, especificamente, que a trajetória de vocês foi igual a qualquer outra pessoa que se interesse pela área. Não foi necessariamente uma questão de, eu quero ocupar este lugar. Não foi aquela coisa consciente de que, existem poucos, como a gente falou antes, existem poucos jornalistas negros no Rio Grande do Sul, na imprensa brasileira, no Rio Grande do Sul também, então vou ocupar esse lugar. Não, foi um interesse natural como qualquer outra pessoa e... cá estamos. E agora eu entro no nosso tema, que é: a questão racial atravessou vocês em algum momento na construção dessa trajetória? E aí tudo eu vou falar como vocês, né? Eu não tenho esse lugar de fala, então eu quero muito ouvir essas experiências de vocês, não só as opiniões, mas começando pelas experiências pessoais, desculpa. Teve essa questão, pegou vocês, atravessou o caminho de vocês em algum momento? Eu acho que essa questão atravessa o nosso caminho desde que a gente nasce.
Então, não é algo que a gente olha e pense, olha, ali tem poucos negros, então eu quero ocupar esse espaço. A gente já chega no mundo querendo e precisando ocupar diversos espaços e por muitas vezes não conseguindo. Hoje, dentro da minha trajetória, eu tenho 40 anos, em comparação a quando eu era criança, por exemplo, eu vejo uma larga evolução da época em que eu estudava em uma escola em que eu era chamada de feia e burra pelo estereótipo da cor da minha pele, da textura do meu cabelo, até hoje em que nas escolas já existe, em muitas escolas, programas voltados para que haja uma diversidade de fato, não só em relação à negritude, mas a tantas outras questões relacionadas a isso. Então, existe sim uma evolução, mas a gente já nasce com esse caminho sendo atravessado pelas questões raciais. Então, na escola, na minha época, agora nem sei mais como é que chama, é Fundamental 1 e 2, no meu ensino fundamental, no segundo grau. Então, e na faculdade também. E aí é claro que a gente não nasce com a consciência racial pronta, é uma coisa que a gente vai estabelecendo e desenvolvendo ao longo da vida e dos passos que a gente dá. Tem muitas pessoas negras, assim como pessoas brancas, que até hoje não têm e vão morrer sem ter. Então, tudo isso influencia nessa questão desses atravessamentos, mas o fato é que a gente consegue olhar para determinados espaços e perceber que existem poucas ou nenhuma pessoa negra. Não é isso que me motivou a querer ocupar um determinado espaço, mas é o que hoje me motiva a querer permanecer nele. Uma das motivações, além do fato de eu ser apaixonada pelo meu trabalho e pela minha profissão, é entender que a partir do momento em que eu alcancei uma determinada representatividade, é como se eu não tivesse mais o direito de recuar, porque eu preciso continuar pelas pessoas que vieram antes de mim, que abriram um caminho que hoje eu posso trilhar, e pelo caminho que hoje a gente acaba também abrindo para pessoas que virão continuarem de onde a gente parar, porque a gente ainda está seguindo. Até ia te questionar também, Lilian, que no teu caso é TV, né? Então, assim, se a gente tem hoje, pelos dados da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, apenas 20% de profissionais negros no jornalismo, e se a gente for levar esses números para cargo de chefia, o percentual cai significativamente, em TV a gente também pode falar o mesmo, né? Então, esse atravessamento, e acho muito interessante agora que tu tem dito assim, o lugar que tu chegou, porque outros também abriram esses espaços, é como se tu não tivesse o direito de retroceder. Então, o fato de ser TV foi ainda mais difícil para ti? Não foi um planejamento, então eu não te diria que foi mais difícil porque é TV. Foi difícil porque sempre foi difícil e vai continuar sendo até que algo mude ainda mais. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas fora da televisão, o público, algumas pessoas não têm ainda essa aceitação, não no sentido de rechaçarem a minha presença, mas de muitas vezes não entenderem quando eu chego no lugar que eu sou de fato a repórter, a jornalista, a apresentadora. Dentro da empresa existe, inclusive, vários cargos de chefia ocupados por pessoas negras e outras várias funções também ocupadas por pessoas negras. Eu vejo hoje, nessa função específica, as dificuldades muito mais de fora para dentro, no sentido da percepção do público. Perfeito. Tu sabe que o racismo é tão perverso, que ele mexe tanto na nossa autoestima, que a minha consciência racial também vem muito depois, né? Quando eu comecei na faculdade, aos 23 anos. E eu não conseguia entender o porquê que eu não me via na televisão, ou me via nos jornais somente páginas policiais, ou no carnaval. Para mim era uma não questão. E eu sendo uma pessoa negra, de periferia, de Guaíba, sabe? Mas ela está tão projetada que eu não conseguia entender o porquê. Foi só depois que eu comecei a estudar, que eu tive esse letramento racial. Veja bem, uma pessoa negra falando isso. E se tornar-se negra é muito demorado, porque é doloroso. Tu te perceber nesse lugar de não lugar, na verdade, né? Então, tu vai começar a olhar para o lado, tu não te encontra no meu local de trabalho, por exemplo, diferente da Liliane, tem pouquíssimos negros em cargo de gestão, na comunicação de onde eu venho, e uma pessoa só além de mim. De 76 pessoas na URGS, sabe? Uau. Servidores públicos. É muito restrito esse nosso lugar que a gente ocupa, mas ao mesmo tempo tem esse lugar de não poder retroceder, o que é um peso também. Não poder retroceder. Claro. Eu estou nesse lugar e quero ir para frente, mas o que vem junto, o peso nas costas, é grandioso e é difícil ser forte o tempo todo também. Eu quero ressaltar isso, porque a gente não tem o direito de retroceder por nós e pelos outros, só que a carga é muito grande. E não ter gestores líderes, né, negros,
não ter esse horizonte também nos coloca num lugar de limitação, porque tu não te encontra, tu não te reconhece, não consegue... E aí, falando de jornalismo especificamente, na minha trajetória, né, eu tive, acho que eu trabalhei em muitos lugares, Zero Hora, Correio do Povo, Rádio Guaíba, Record, em muitos lugares. Eu tive 2 líderes, né, negros. Não sei nem se eles identificam como negro, mas para mim eles eram aquela referência, sabe? Mas eu não me sentia apto a propor uma pauta diferente, uma pauta com um olhar mais ético, uma pauta que alavancasse, sei lá, a Restinga, a Zona Norte, onde eu moro, era sempre os bairros mais centrais. E eu não entendia o porquê eu não conseguia fazer isso. Porque eu não me sentia reconhecido, não me sentia... com proposição para isso, por não me reconhecer naquele lugar. Hoje eu acho que está mudando um pouco. Eu vejo mais pessoas nas universidades, nos locais, mais pessoas, 1, 2, não são muitas mais, né? Mas é mais que o dobro do que na minha realidade. Aqui onde eu estudei, por exemplo, eu me formei com 63 pessoas, eram 3 pessoas negras. É pouco, mas hoje é mais. Então eu olho com um olhar esperançoso que tem mudado, mas é em doses homeopáticas, só que com um olhar esperançoso eu vejo que a mudança já começou e aí sim, não tem como retroceder. A gente não vai recuar um milímetro na nossa resistência, porque não dá. Porque se nós recuarmos, a gente perde toda uma luta de pessoas que vieram antes e fizeram um trabalho. Se para nós foi difícil, imagina para os outros, né, que não tinham esse acesso, não tinha rede social, não tinha internet, era muito mais difícil. Para nós foi difícil, mas bem menos. Então eu vejo no lugar que a gente chegou de sucesso mesmo, sabe? Claro. Eu vejo como uma conquista nossa imensa, porque nós chegamos. E vem muito mais gente através quando a minha filha vê televisão, vê Liliane com cabelo cacheado, ela tem cabelo crespo também. É um encanto, porque ela consegue se reconhecer. O que eu não tive, ela está tendo. Ela vai ter outros horizontes, outras possibilidades, vai ser o que ela quiser. Não sei nem se é jornalismo, mas ela vai poder ser muito mais do que eu sou. E não um peso para ela, mas é um horizonte que se abre que não tinha até então. Qual era a nossa referência, talvez, na televisão? Ah, Glória Maria. E é isso, sabe? Ou poucas outras. E eu fiz um estudo há pouco tempo, né? Que demorou 19 anos para ter uma jornalista negra na bancada do RBS Notícias, por exemplo, que é o principal jornal. É muito tempo. É muito tempo. Então, 19 anos não, 79, alguma coisa assim, não lembro o dado especificamente, mas deu quase meia década. Isso, 49 anos. Por que demorou? E aí eu entro no assunto de novo. Porque faltou pessoas que batessem martelo e dissessem vai ter pessoas negras assim, vai ter cota, vai ter diversidade nessa empresa de comunicação, na faculdade, em qualquer outro lugar. Porque quem decide não são pessoas negras. E esse tensionamento, essa reflexão é feita não por maldade, mas porque é estrutural, porque é institucional. Ah, vamos pensar, depois a gente pensa, vamos colocar alguém, não precisa. Mas não, está mudando esse panorama, como a Liliane falou. Tem pessoas ocupando espaços que até então não eram nossos e deveriam ser. Eu acho interessante trazer, a Lili falou também no início, né, Lia? Não se nasce consciente, né? As pessoas negras precisam lutar pelos seus espaços desde muito cedo, ainda que não reconheça isso. Esses tempos a gente estava conversando entre amigos, enfim, e aí a gente viu 2 realidades, e aí agora o Wagner trouxe um pouco disso, que numa delas é uma mulher negra que teve uma vida considerada privilegiada porque estudou em colégios, em escolas e faculdades particulares, morou sempre em bairros nobres, mas ela se viu sempre no lugar de ser a única negra naqueles ambientes. Do outro lado, um outro amigo preto, de favela, de periferia, do futebol, voltado ao futebol. Então, assim, o ambiente dele era o contrário, né? Então, assim, em termos de número, a minoria era branca. Então, para ele, era muito mais naturalizado esses espaços do que para ela. Então, ela tem uma militância que ele não tem, mas ele tem uma consciência também tão grande quanto a dela. Mas, assim, eu queria só esses 2 mundos para ouvir um pouco de você sobre essa naturalização, né, que a Lili trouxe e que tu trouxeste dizendo eu não me sinto representada, eu nunca me senti representada nas minhas lideranças desses lugares diferentes, né, de quem nasce com com isso muito forte no seu meio e aquelas pessoas que não se reconhecem naqueles lugares. Sabe que essa naturalização, ela não necessariamente vai vir da pessoa que nasceu na periferia e cresceu rodeada de outras pessoas negras, justamente porque se ela não frequenta outros ambientes além daquela bolha, ela não vai se perceber dentro de uma sociedade racista. Então, se eu conviver apenas com pessoas negras, o meu letramento racial, a minha consciência não necessariamente vai. E essa é uma grande questão, porque as pessoas sempre acham que os negros nascem com a consciência racial, e foi por isso, inclusive, que eu abordei esse tópico. Porque
a fala de muitas pessoas não negras é: mas vocês negros são racistas entre vocês. Não, a gente vive numa sociedade estruturalmente racista e essa estrutura, ela foi imposta para todos, não só para as pessoas brancas, para as pessoas negras também. Então, não é uma questão de as pessoas negras serem racistas consigo, com os seus. É porque todos nós crescemos ouvindo falas e criando valores relacionados a esse preconceito. Então, a cor da minha pele não muda a estrutura na qual eu vivo. Muda a maneira como eu sinto e como eu vivo isso. Então, essa menina que tu deu como exemplo, que nasceu nesse ambiente majoritariamente branco, que tinha acesso às mesmas condições que essas pessoas, talvez justamente por se perceber a única e quem sabe ter despertado nela essa noção de que, olha, só eu ocupo esse espaço, seria importante outras pessoas ocuparem também. Esse é um ponto que, no caso dela, foi super positivo. Ela também poderia não ter despertado esse sentimento, porque, afinal de contas, ela estava ali numa situação de privilégio entre tantas pessoas que, de repente, por ela ter o mesmo parâmetro financeiro, não eram preconceituosas com ela e ela poderia viver naquela bolha para o resto da vida. E já essa pessoa que vive nessa bolha, como eu digo, relacionada a ter apenas pessoas negras, ela pode também ou não ter essa consciência. E essa questão que a gente fala sobre privilégios, para a gente combater os preconceitos de maneira geral, é importante que a gente fale sobre o privilégio. Qual é o privilégio que uma pessoa tem de chegar em um lugar, num supermercado, e ficar com um pacote de alguma coisa na mão ao invés de colocar no carrinho? Se ela é branca, se ela é negra ou se ela é de qualquer outra etnia. Qual é o privilégio? E aí eu costumo estender isso para outras questões relacionadas à diversidade. Qual é o privilégio que eu tenho de alcançar no botão do elevador que uma pessoa que tem nanismo não tem? Então, os privilégios eles estão espalhados de diversas formas: financeira, estética, física, racial. E a gente só consegue ir combatendo essas questões quando a gente se conscientiza desses privilégios. Em algum momento, eu vou ser privilegiada em relação a outra pessoa. E aí, para essa roda girar, essa consciência precisa existir. Perfeito. Sabe que no meu TCC da graduação, eu fiz uma pesquisa sobre o número de jornalistas de televisão negras no Rio Grande do Sul, na TV aberta. Em 2010, eram só 3. E hoje, é muito maior o número, porque esse horizonte se ampliou. Só, claro, a Thaís Araújo recentemente falou do risco da história única, ela falando da Chimamanda, né? Já passou o tempo de a gente ter uma pessoa só em cada lugar, sabe? A gente está nesse discurso de uma pessoa só, é porque avançou muito pouco. E olha que eu gosto de ser esperançoso, mas é sempre isso, uma pessoa só cumpriu a cota, não precisa ter outra, sabe? É na televisão, é no jornalismo, é na rádio, é onde não tem imagem, a princípio, né? É na telenovela, sempre é isso. Tem uma pessoa, a Thaís Araújo é a protagonista, não precisa ter mais nenhuma. A Liliane está na Record, está feita a cota, sabe? Então, esse risco é muito perigoso porque nos coloca num lugar de ter cumprido tabela. E não pode ser assim. Se ela chegou, outra pessoa tem que chegar. No jornalismo, onde eu empresto, onde eu venho, tinha mais pessoas negras, só que não tinha o peso da imagem. Para a Liliane também não tinha pesado, mas para outras pessoas eu acho que pesa muito, porque, da experiência que eu tenho, né? Eu trabalhei um pouco em televisão, porque não se concebe que uma pessoa negra tenha venda, aí falando de mercado, ela tenha credibilidade uma pessoa não negra. Mas tem qualificação, tem conhecimento, tem técnica. Só que aí tu imagina que a pessoa não é qualificada por ser negra, é um preconceito que se tem, né? Mas é tão absurdo tu pensar em 2025 que ainda tem essa camada e se for mulher também tem outra camada. O homem traz mais credibilidade, a mulher, mas será que ela é capacitada para tal tarefa, sabe? Então tu vai analisando as camadas de raça, gênero, intersecção e elas são cada vez mais gritante. Em 2025, imagina o quanto não foi difícil para quem nos vem antes. Porém, eu penso que para o negro tem outro peso também, que é da cobrança. E aí, de novo, da capacidade. Se uma pessoa é capaz, o negro tem que provar duplamente que ele é qualificado para estar naquele espaço. E aí, é um peso, de novo, nas costas da gente. E só que a gente é capaz, qualificado e competente para tal, tanto é que a gente está ocupando esse espaço, muitas vezes, a força. Não é que ele queria nos dar esse espaço, a gente conquistou por nosso mérito, nossa qualificação, muito através das políticas públicas, né? Seja ProUni, Enem, o que for, sabe? Mas a gente conseguiu esse espaço. E que seria inimaginável se fosse há uma década atrás, quando não tinha cotas. E eu bato nessa questão da educação, porque, para mim, ela foi uma mola propulsora. Salvadora. Ela mudou minha vida e tem mudado a vida de muitas outras pessoas, não só no jornalismo. Mas a gente tem um poder, um canhão na mão, que é da comunicação, de ressaltar, né? É pelo estudo que as coisas se mudam. Estudo muda cultura, muda pensamentos, se a pessoa quiser também. Eu posso dar um livro para ela não quiser ler, eu posso trazer um podcast, ela não vai querer ouvir, mas o conhecimento está disponível. Eu não sou uma enciclopédia para ensinar como tem que ser antirracista, mas
a pessoa pode buscar. E cabe a cada empresa, cada pessoa que quer ser antirracista de fato, buscar essas ferramentas para mudar, para alterar. Senão a mudança não acontece, a mudança parte de cada um, e se não for de cada um, que seja pelo menos de quem tem consciência, que são as pessoas antirracistas, como está sendo esse podcast, esse encontro aqui. Eu queria também ouvir um pouco vocês, porque assim, agora tu tá me trazendo uma colocação que me faz lembrar também de uma outra conversa com amigos, em que uma amiga negra me disse, é cansativo ensinar as pessoas esse letramento. E aí, em algum momento de uma conversa, ela disse, eu perdi a paciência, porque se eu fui atrás, por vontade minha, de entender esse lugar, por que eu tenho que ser a pessoa, por ser negra, que vai ensinar os outros? Então, eu queria também ouvir vocês, assim, como é esse equilíbrio entre um esgotamento emocional da pauta, né, de essa coisa de, bom, é um peso, agora eu não tenho direito de voltar atrás, eu preciso seguir pelos que vieram, e especialmente pelos que vão vir após, barra esse compromisso que vocês têm com a negritude, com esses espaços ocupados. Como se dá esse equilíbrio, né, entre e provavelmente em vários momentos, esse esgotamento emocional de pauta, e a gente vem falando muito sobre isso, a gente discute muito isso em produção também, que precisamos ter pessoas negras com temas como outros qualquer, não apenas pessoas negras para falar de negritude. É o caso de hoje? Porque eu não tenho, como eu disse, eu não tenho lugar de fala, então eu quero muito ouvir as experiências de vocês. Mas deve cansar, né? Mas, por outro lado, vocês têm esse entendimento sobre a responsabilidade que vocês têm, no caso do Wagner, especialmente no campo acadêmico do ensino, como ele defende, a Lili com uma potência que é uma TV aberta. Então, eu queria também ouvir um pouco vocês sobre isso. Sabe que eu acho que são questões que a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai lutar. Hoje eu me entendo muito mais pacífica e tranquila em relação a essas questões, porque o que eu faço em prol da minha própria paz. Quando eu tenho alguém, e independentemente dela ser uma pessoa negra ou não negra, que me pergunta algo em relação a isso, eu respondo dentro daquilo que eu entendo que a pessoa tem como boa vontade. Porque numa conversa natural. E aí eu dou indícios de que a pessoa precisa se informar e buscar. E aí, para manter essa tranquilidade, eu não fico tentando ensinar outras pessoas que não querem aprender. Não adianta a gente falar para quem não tem vontade de mudar. Eu costumo dizer que existe um momento em que a pessoa se percebe ou não preconceituosa. Então, se ela faz alguma coisa e eu digo, olha, essa tua maneira de agir foi preconceituosa, foi racista, eu estou fazendo esse apontamento, ela está tomando consciência daquilo. Porque existem coisas que a gente fala, que a gente faz, que são inconscientes. São pessoas que têm atitudes racistas, mas não têm um posicionamento racista especificamente. Mas aí, no momento que aquela pessoa toma consciência de que aquilo que ela faz é preconceituoso, é o momento em que ela precisa escolher. Bom, a partir de agora eu entendi que isso é preconceituoso, o que eu vou fazer agora com essa informação? Então, se a pessoa escolhe continuar procurando obter um conhecimento relacionado a isso para diminuir esse sentimento e essas coisas que vêm estruturalmente, ótimo, a conversa segue fluida. Mas se a pessoa resolve que ela não vai fazer nada com isso, ela vai continuar agindo da mesma forma, eu não tenho por que tentar ensinar nada. Porque aí é um desgaste desnecessário. Pela tua paz de espírito. Não vale a pena. E aí eu só vou reagir de alguma maneira se novamente eu for abordada de uma maneira racista ou se eu ver algo acontecendo nesse sentido. Senão eu não me preocupo com isso. Assim, eu digo que a minha militância ela está em existir, em ocupar os espaços que eu ocupo, porque isso é bastante e já é desgastante o suficiente. Eu tenho um filho de 6 anos e eu ensino ele literalmente desde que ele nasceu, com leituras, com brinquedos, enfim, com a maneira de agir, o que significa ele ser um menino negro
na sociedade em que a gente vive. E aí muitas vezes a gente vê vídeos nas redes sociais de mães falando: meu filho, eu tenho que ensinar que ele tem que sair com documento, que ele não pode sair com capuz, que ele não pode sair correndo. Hoje ele tem só 6 anos. Ainda não e assim. Tem algumas questões que ainda não fazem parte desse cotidiano. Mas eu desde sempre eu já ensino: olha, tu não pode consumir nada dentro do supermercado antes de pagar. E tu tem que... O que deveria ser uma regra para todos. Sim, deveria ser uma regra, né, para todos. Lá é um lugar mas é diferente quando uma pessoa negra faz e quando uma pessoa não negra faz. Existe uma diferença de valor em relação a isso. Eu tenho o hábito de guardar sempre a nota fiscal das coisas. Se eu comprar um pão, eu guardo a nota fiscal. Tu quer a nota? Quero. Custou R$1, eu quero a minha nota fiscal. Porque são questões que a gente enfrenta no dia a dia. O meu filho tem um cabelo de dreads, assim como o Wagner, e faz já, sei lá, uns 3 anos. Ele quis, ele gostou e a gente foi cultivando e hoje está grande. E eu ensinei ele porque em algum momento algum coleguinha da escola falou que era um cabelo de Cheetos. Eu disse: não, meu filho, teu cabelo é um cabelo de dread, faz parte da nossa cultura, das nossas tradições, da ancestralidade. E não é admissível que o teu colega fale sobre isso, porque para aquela criança, de repente, parece uma brincadeirinha inocente. E na percepção infantil é de fato, mas a gente não pode alimentar. Claro que eu não vou fazer um grande discurso antirracista para uma criança de 6, 7 anos que falou isso, mas ela precisa saber que não é essa maneira que ela deve se referir a isso. Quando ela for maior, ela vai descobrir por quê. Né? Ou daqui a pouco já vai ser tão natural que nem vai ser preciso explicar, quando já tem uma política dentro da escola, por exemplo, que seja relacionada a isso. Então, eu não perco tempo. Eu explico para quem quer saber. Para quem não quer saber, eu nem perco meu tempo. E nas situações que são necessárias, eu me imponho e falo bem sério, bem grosso. E aí eu compro a briga, mas escolhendo as minhas batalhas. Perfeito. Para mim é uma equação bem difícil, que eu não cheguei nesse denominador comum que a Eliane conseguiu, porque eu gosto de tensionar os ambientes, porque eu acho importante eu me posicionar sempre. Só que não vale a pena, porque ele cansa demais. Mas eu falei: por que eu me meti nessa confusão? Porque não vai chegar a lugar nenhum, estou me desgastando aqui. Então, não vale a pena, porém, eu preciso fazer isso para me sentir legitimado. Olha que peso de novo, né? Porque eu tenho que comprovar que eu sou capaz, só que não compensa. Tá certo, Eliane, a paz é maior e vale mais a pena. Por outro lado, eu passei por situações que me revoltam, né? Que, por exemplo, eu tá com o crachá da empresa e a pessoa perguntar: o repórter. Sou eu, prazer, tô com o crachá, tu não me reconhece. Por que tu não me vê no lugar do repórter, do jornalista? Isso no interior, quando eu trabalhei lá nas missões, né? Ou recorrentemente, no meu trabalho, assim, chega a pessoa: tu vai fazer tal coisa? Não, eu sou gestor aqui, sabe? Então, não tô com crachá no caso, mas mesmo que eu não tivesse, por que te faz conceber que eu não tô naquele lugar onde deveria estar? Então, assim, a luta, ela é constante, ela é desgastante, ela é necessária, porém ela é muito voraz, ela te detona por dentro, porque tem que estar sempre militando, sempre questionando. Há pessoas que conseguem fazer isso, não é meu caso, embora eu queira, eu não consigo dar conta de tudo isso, então às vezes eu recuo, a imunidade baixa, a gente acaba recuando e a saúde padece. Então não compensa. O corpo pede ajuda. Pede ajuda e aí tu pensa: eu estou me desgastando em prol do quê, né? Primeiramente a minha saúde deveria ser prioridade, mas também queria trazer outro fator, assim, de trabalho de redação. Porque, geralmente, aí eu trago uma sugestão, né? Para que as redações, para que a assessoria, para que quem trabalha com comunicação tenha um banco de fontes de pessoas negras. Jornalista tem que ter fonte de economista, médico, engenheiro, qualquer pessoa. E tem pessoas qualificadas para isso. O que acontece é que na correria do jornalismo diário, de onde eu vim também, não dá tempo de tu lembrar de alguém que fale sobre a crise energética. Mas há de ter pessoas assim. mas para isso, você tem que ter um planejamento anterior. Tu buscar nas assessorias, buscar na universidade pessoas que falem isso antes. Porque na hora da correria não vai dar tempo. Falar sobre o 13º na economia, que vai ser injetado na economia agora. Não vai dar tempo de ser em cima da hora. Ou então sobre o calor em janeiro. Não vai dar tempo de procurar. Planeja-se antes. Isso sim é ser uma comunicação antirracista. Tu procurar elementos que te qualifiquem e te consiga fazer melhor do que foi antes. Do contrário, não vai ter como. Também há de se pensar nas universidades que não colocam biografias, autores negros para os alunos estudarem. Na minha graduação, por exemplo, eu tive pouquíssimos autores que não fossem estadunidenses ou europeus. Por quê? Acredito que hoje não deve ser assim. Não deve mesmo, não pode ser assim. Só que muitas vezes o nosso ensino ele é europeu só, ou então não tem personagens, não tem autores indígenas para falar sobre as suas histórias. Falar sobre nós é importante, nada mais pode ser sem nós, porque a gente tem história para dar esse argumento. Porém, quem manda, quem decide, não somos nós. E, de novo, a gente volta na falta de gestores negros, gestores indígenas, gestores mulheres, para quebrar esse ciclo.
que perdura. Pensa comigo, né? Há 200 anos, talvez, meu avô foi escravizado. Então, é muito pouco tempo para a gente mudar a roda. Ao mesmo tempo, é muito tempo. São 200 anos, já muita coisa aconteceu. Agora, o mundo é instantâneo, muda em 20 minutos, como diria a Band, sabe? Porém, a mudança não ocorre por falta de vontade. Um banco de fonte resolveria um pouquinho, pessoas com um olhar mais atento, mais empático resolveriam um pouquinho mais, pessoas negras nesses lugares de gestão melhorariam um pouco mais. Então, tem várias atitudes que poderiam ser tomadas para o mercado mudar. Porque sozinho o mercado não muda, tem que ser por vontade das pessoas. Ótimo. Eu fico sempre pensando nessas questões, agora que tu trouxe, Wagner. A gente tem, por exemplo, o Coletiva.net, né, o portal em si, tem aí 26 anos. Vai fazer 9 anos, mais ou menos, que mudou a gestão. E a gente tem uma seção no portal chamada Perfil, que é onde a gente conta a história, a trajetória e a história pessoal de profissionais do mercado da comunicação como um todo. E aí a gente tem ali sempre uma ordem, ali, uma lista, né? Uma ordem, né, dos próximos, enfim. Tem ali, sei lá, normalmente para 2 meses para frente. E por vários projetos que começaram a surgir na empresa, a gente foi voltando lá desde os primeiros, até começamos a ver algumas questões. E me assustou bastante, assim, quando a gente percebe que, especialmente se a gente for pensar lá no início, mais ainda, pouquíssimos negros perfilados. Pouquíssimos negros. E a gente fez, né? A gente tem assim como a gente tem essa lista dos próximos, a gente tem uma lista que a gente vai alimentando, que são as pessoas que a gente chama de perfiláveis. Tem que acompanhar essa carreira aqui, vamos... E aí, volta e meia, a gente vai bebendo daquela fonte e vai levando para os próximos. E aí a gente começou, então, internamente, a assinalar dentro daquela lista, sei lá, de 100 nomes, quem eram os negros. Porque, primeiro, para a gente poder visualmente perceber que tinham poucos e que era necessário ir atrás de mais. Segundo, o segundo susto de perceber que aquilo era um recorte, né? Que não é porque a gente entrevistava poucos negros, é porque realmente existem poucos negros nessas posições de pessoas de cargo de gestão, de sucesso, né, considerado sucesso, enfim. Então, aos poucos, a gente foi fazendo esse exercício, porque eu me lembro, por exemplo, e aí a gente fala de uma outra pauta que é no caso do machismo, mas assim, eu lembro muito de ter entrevistado, quando a gente fez um episódio sobre lideranças femininas, em que uma das entrevistadas disse: eu participei de um evento, de um festival, com muitas pautas de comunicação, se não me engano, acho que era comunicação na época ou inovação, enfim. E eu olhei ai, meu Deus, a line-up ali, né? Enfim, a lista dos participantes, os painelistas. E eu fui convidada para mediar um painel sobre a força do empoderamento feminino, sobre a posição das mulheres empoderadas, etc. E aí ela diz que nesse palco ela diz: por que só tem mulheres neste painel para falar sobre mulheres? Porque as mulheres não são chamadas para falar sobre, sei lá, criatividade, sobre outros temas tão majoritariamente masculinos. Não existem? Não existem. São poucas, mas elas existem. Então, é necessário fazer este exercício de diversidade que, em algum momento, a gente sonha que vai ser natural, né? Mas, por enquanto, ele precisa ser pensado. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essas dificuldades, né, que vocês já enfrentaram, sutis ou não, dentro dessa consciência do lugar que vocês ocupam hoje. Sabe que eu vou fazer um apontamento que contraria um pouco, em parte, essa colocação. O que eu vejo é um movimento relacionado ao fato de que, muitas vezes, o que se procura são pessoas dentro de um mesmo espaço. Então, quando a gente fala de lideranças, a gente pode falar de diversos aspectos. Especificamente agora a gente estava falando sobre comunicação, mas quando tu ampliou essa questão para outras áreas, o que eu percebo é que encontraram a Márcia, que é desse nicho, e ela se destacou. Então, todos os outros veículos, existem inclusive teorias relacionadas a isso, que vão indo para a direção, todos os outros veículos vão começar a entrevistar a Márcia. Então, eles deixam de procurar outras possibilidades. Não existem poucas pessoas
negras, não existem poucas mulheres capacitadas e capacitados para falar sobre determinados assuntos ou que ocupem funções de liderança, porque quando a gente fala em liderança, a gente não fala só sobre cargos de gestão. A empresária lá da Restinga, que desenvolveu um projeto relacionado à sustentabilidade, ela é uma liderança. Claro. Ela talvez não tenha uma graduação e ela não está constando no radar de pessoas de empresas consideradas maiores, mas ela é uma liderança. E o que eu vejo é que, de maneira geral, se deixa de procurar. Existe... Na verdade, é um trabalho preguiçoso. Existe e muito. Perfeito. E quando a gente fala sobre isso, reforça a nossa ideia, pelo menos a minha ideia, de fazer parte de grupos que eu e as pessoas que fazem parte desse mesmo grupo costumamos chamar de aquilombamento. Eu faço parte de um grupo de mães, de um coletivo de mães, com 90 mulheres. Médica, advogada, contadora, jornalista, professora e mais um tanto de profissões. E nós não somos poucas. Eu faço parte de outro grupo só de profissionais da comunicação negros. Tem, acho que, pelo menos umas 300 pessoas nesse grupo. Então, dentro do meu recorte social e pessoal, eu não consigo dizer que são poucas pessoas. Elas só não são procuradas, elas não estão no radar dos outros, mas nós não somos poucos. E essa é uma desculpa comumente usada para justificar o preconceito. Mas onde eu encontro um jornalista negro pronto? Abre uma vaga e procura. Recebe currículos. Ou, como exemplo do Wagner, abre um banco de talentos relacionado a pessoas negras, porque a gente tem já bancos de talentos relacionado a outras questões diversas e algumas empresas levam isso muito a sério. Nós não somos poucos, não são poucas pessoas negras, não são poucas mulheres, não são poucas pessoas com deficiência, não são poucas pessoas em diversas áreas que são relacionadas como minorias, elas só não são procuradas, não são encontradas. Ótimo. Sabe que eu não me importo falar sobre esse tema, porque toda a minha graduação, mestrado, doutorado foi com questões de relações étnicas e comunicação. Mas eu sinto falta, sim, de ser procurado para trabalhar outros temas, sei lá, jornalismo, comunicação institucional, porque eu tenho aptidão para isso. Porém, eu me dedico a isso, para falar sobre esse assunto. Mas eu vejo que justamente as pessoas procuram as mesmas pessoas para falar sobre os mesmos assuntos, como o Helene está falando, e é um ciclo infinito, porque quem está no hype, está na mídia, vai sempre ser procurado. O problema é que, e também não é só preguiçoso, mas também tem uma precarização nas redações de não ter braço para dar conta de tantas demandas. É uma pessoa dirigindo o carro, fotografando, filmando e fazendo a pauta também. Então, o mercado também está reduzido e, portanto, não consegue avançar. E aí é questão de decisão também. Tu quer fazer o mesmo, quer fazer diferente. E por isso que eu acho importante também valorizar as mídias alternativas, que não são as hegemônicas, que conseguem nos chegar até quem precisa, chegar a quem não tem essas possibilidades, seja na periferia, seja uma liderança comunitária, seja uma pessoa que está ascendendo. E esse papel que vocês fizeram de fazer um perfilamento de pessoas negras, é isso. Se não for assim, não vai mudar. Não vai mudar. Tem que olhar e fazer, e também fazer uma meia-culpa. Opa, por que durante tantos anos não pesquisamos? A culpa é da sociedade, é da equipe, da situação, mas chegamos a não importa o culpado, o importante é daqui para frente. Então agora a gente vai tentar alterar esse panorama para que mais pessoas tenham essas possibilidades. E não só em novembro, não só em abril, quando for indígena, sabe? E fazer vários cruzamentos. A Liliane pode falar sobre maternidade, como ela falou, pode falar sobre telejornalismo, está apta para isso. O problema é a gente se acadelar, se restringir ao que já está posto. Então, não tem como ter uma mudança se não tiver a mudança se faz com desejo de mudança. E até então eu percebo que a mudança não acontece porque as pessoas não querem. Eu tenho sempre bater essa tecla da mudança não acontecer porque eu fico assim, pasmo em pensar que as pessoas hoje ainda acham que a mudança vai vir do outro. Não vai vir do outro. Esse programa é uma mudança. É colocar o dedo na ferida, falar que a comunicação está errática, que a comunicação pode mudar, que as redações precisam de banco de fonte, que as pessoas precisam sair do eixo, nem Rio São Paulo, é Menino Deus, Moinho, sabe? Ir para além do centro, sabe? Porque Porto Alegre é uma capital, tem muita gente para falar. A PUC tem um expoente, a Unicinos tem outro, o mercado de trabalho é imenso, embora restrito, né? É uma contradição, mas tem espaço. Mas tem que querer contratar pessoas que vão fazer essa mudança. Senão a gente vai continuar sempre nesse que o ovo a galinha, sabe? Não dá mais tempo de pensar em quem foi ou quem não foi. É olhar para frente e pensar que ano que vem a gente vai poder colocar mais pessoas nessa bancada, ano que vem vai ter mais jornalistas falando na emissora tal, porque senão não muda. E a mudança já começou, a mudança já está tardia, inclusive. Muito bom. Eu disse que, como não tendo um lugar de fala, hoje ia ser um episódio... Eu costumo, às vezes,
categorizar alguns episódios e hoje ia ser para aprender cada vez mais. Mas o lugar de fala tá muito delimitado. Inclusive, o lugar de fala é isso, é tu te colocar no lugar de uma pessoa branca falando sobre esse assunto. Tá tudo certo. A gente tá que, na verdade, assim, sendo eu uma pessoa branca apresentando esse programa, bom, se eu não falar só porque... Eu não posso falar só porque eu não sou? Exatamente, não, eu preciso, isso. então... Deve falar do teu lugar. Exatamente. Mas isso nos leva a um lugar da importância de nós termos aliados em todas as causas. Isso, perfeito. A mudança vem da vontade de mudar. Então... E como tu disseste, né, Lili, assim, o meu retorno para essa pessoa, para esse aculturamento, vai do interesse do meu interlocutor. Exatamente. Então, se a gente se aliar a pessoas que estão interessadas em abrir esses espaços e conhecer melhor até essas dores, né? E aí eu acho interessante também que a gente tem hoje aqui 2 pessoas que falam de lugares de dores, mas também falam de lugares de sucesso, né? Dentro dos seus lugares, como eu disse, o Wagner lá na questão mais acadêmica, e a Lili na questão mais televisiva, de poder dar voz, considerando o catatal de gente que vocês atingem, né? Então, se a gente conseguir propagar isso cada vez mais, a gente vai... Então, assim, falando pegando este gancho, eu queria ouvir um pouco de vocês pra gente já ir se encaminhando pro final, que é assim, o que é mais urgente? O Wagner trouxe algumas dicas, né? A Lili, dentro da sua estrutura, especialmente também de família, né? Também muito legal, né? De como ela vem conduzindo isso como mãe, né? Também sempre muito... A gente se preocupa muito com o que a gente vai deixar, né? Com esse legado, com esse... criar seres humanos melhores, né? Nós pais aqui, né? O Wagner também. Então, eu queria ouvir de vocês assim, o que é mais urgente para que a gente mude. E eu não estou falando para mudar o racismo, mudar o preconceito. Nosso recorte é a comunicação, nosso recorte é nesse episódio específico as redações jornalísticas. Então, o que é mais urgente para que esse cenário mude, né? A gente já entendeu aqui, já concorda nós três que já está melhor do que foi. Né? Já conseguimos conquistar. Mas tem um caminho ainda, gente, gigantesco para percorrer. O que precisa acontecer, o que é mais urgente para que esse caminho seja mais naturalizado, mais leve, menos emocionalmente desgastante para quem tem esse lugar de fala, especialmente. Por onde a gente começa, gente? O que a gente faz para tentar começar essa mudança? Eu diria que o mais importante se fosse para a gente começar do início, é o posicionamento. Então, toda vez que uma pessoa vê uma situação de preconceito, ela precisa agir. Da mesma forma que alguém vê um furto e chama a polícia, ou às vezes tem até a iniciativa de correr atrás do assaltante, porque quando ocorre uma situação de racismo, as pessoas não fazem isso, elas olham e não falam nada, elas olham e fingem que não é com elas. A gente precisa reagir com a mesma medida para coisas que têm a mesma gravidade, porque se o racismo é crime, é tão crime quanto um furto, quanto um roubo ou quanto a qualquer outra situação relacionada à criminalidade. Se eu vejo uma criança sofrendo uma situação dessas, por que eu não vou reagir? Aí eu falo de criança porque eu acho que é algo que toca mais o coração das pessoas de maneira geral. Então, eu acho que a gente precisa se posicionar. Precisam reagir. Olha, eu vi o meu colega de trabalho sendo racista com o Wagner. Eu vou tomar a iniciativa de ir no RH ou no chefe, porque fica banalizado muitas vezes só a pessoa levando aquilo que ela sofreu. Aí, quando ela sofre e vai fazer uma reclamação, aí a chefia tem que perguntar se alguém viu. Mas aí o Wagner tem que dizer, não, a fulana estava lá e ela viu. Então, assim, a gente tem que se posicionar, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que fazer parte dessa mudança e não esperar que a mudança venha. A exemplo disso, pesquisas que mostram que um número grande de brasileiros entende que existe o racismo, mas quando elas são questionadas se elas são racistas, elas dizem que não. Onde é que está esse racismo, então? Quem é que comete esses atos de racismo? Se não são vocês, claro. E quando eu falo em posicionamento, é também a maneira como a gente enxerga as pessoas na sua negritude. E nós não somos dores, nós somos vivências. Então, a abordagem relacionada à negritude, ela não pode ser sempre a partir da dor. Então, o que tu sofreu? Como é ser uma jornalista negra? Gente, como é ser uma jornalista negra é a mesma coisa que ser uma jornalista branca. Só que as minhas vivências são atravessadas por determinadas experiências e as tuas por outras. Então, essa abordagem inicial, ela não pode ser sempre a mesma, baseada na dor e no atravessamento racial.
existe uma diversidade de sentimentos. Eu também sou mãe, eu também sou esposa, também sou filha, também sou cidadã, também vou no mercado. Então, eu não posso ser sempre só vista como uma jornalista negra. Eu sou uma jornalista, eu sou uma comunicadora. Isso não te resume. Isso não me resume. Perfeito. Sabe que recentemente a URGS deu o título de honoris causa a Emicida e tem uma frase que eu acho muito importante e vai em encontro de novo ao que a Eliane falou. Não tem diálogo com racista. A pessoa racista tem que ser comprometido a liquidar, a criminalizar esse racismo. E é no cotidiano. Racista, discriminação, preconceito, não é mais possível conviver com isso. Mas para isso, para quem evoca Angela Davis, dizer que não basta ser racista, tem que ser antirracista, tem que ser na prática. Eu vi uma situação, tem que fazer ela extirpar, não acontecer mais. Para isso tem que ter comprometimento. E trazendo para a comunicação, para isso a comunicação tem que colocar o pé na porta e dizer, a partir de agora eu não vou colocar uma pessoa, vou colocar um caso de crime com uma pessoa negra. Não tem por que ser uma pessoa negra. Ou então colocar somente uma pessoa negra no futebol, somente no carnaval. Não, ela tem que ser transversal. O que for falar sobre qualquer assunto, tu tem que se dispor a contatar, conversar com pessoas negras para mudar o estereótipo que negro está associado à feiura, à criminalização, a qualquer outro estereótipo que não seja da vivência, da qualidade, do nosso potencial. E para isso tem que ser uma decisão de cada pessoa. E na comunicação, mais que nunca, por termos eu não acredito que a comunicação seja o quarto poder, mas ela tem um poder, uma relevância. E para isso, tem que fazer isso acontecer na prática, sabe? Ou então, se muda para pensar num horizonte melhor, ou diz que não é racista, ou diz que é racista. Porque dizer que é antirracista e não promover mudança, tu está sendo teórico demais. Não dá para ser mais assim. E a gente está fazendo isso a partir daqui, a partir do ano que vem, a gente já está fazendo há muito tempo, só que tem que intensificar essas ações. No rádio, na TV, no jornal, na internet. Por isso que eu acho tão importante também ter pessoas na internet, sabe, estimulando esses assuntos na rede social, porque hoje as pessoas comunicam muito mais com a rede social. Ter uma influenciadora, ter uma liderança negra também é importante, porque ela alavanca nossas potencialidades, que muitas vezes são deixadas de lado por causa da nossa cor. Se tu acha que a pessoa negra tem menos qualificação, tu está errado. Mas se tu acha que tu pode mudar, tu é nosso aliado. Gente, muitíssimo obrigado. Que delícia ouvir vocês, que delícia no sentido de aprender cada vez mais. Esse espaço também é de vocês. A gente tem alguns episódios aqui que a gente vem prometendo a parte 2. Agora, para 2026, a produção está comprometida a cumprir essas parte 2. E eu estou me comprometendo aqui com a audiência que sim, teremos parte 2, porque esse é um assunto que não pode cessar, esse é um assunto que não esgota, né? A gente precisa... a gente ouve muito, independente da pauta aqui, né, que vem para essa mesa, o nome do programa é esse, né? Fala Mercado. Então, a gente precisa falar. A gente precisa ter espaços para falar sobre isso. Então, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, pelos compartilhamentos de vocês, pelas experiências e que a gente consiga começar, né? Essa urgência que eu falei de mudança. Graças a Deus já caminhamos bastante, mas tem muito a ser feito ainda. Que bom que a gente tem pessoas como vocês lá na linha de frente para mostrar que dá sim para fazer nos seus devidos perfis, das suas devidas formas, né, que são diferentes de militar, e que a gente possa continuar sendo aliados nessa luta, certo? Então, muitíssimo obrigada. Obrigada. Agradeço. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando aqueles nossos pedidos finais de curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.